qual é o melhor jeito de escolher qual caminho seguir. Seguir o que tem aí dentro de você. A sua verdade. A sua vibração. Fazer a sua história. Foi isso que Três Corações fez. Seguimos o coração e criamos o café que entrou na história dos brasileiros. E no coração também. Para você seguir o aroma, seguir o sabor e todo dia se sentir pronto para seguir o coração. Três Corações, o café de quem ama café. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Vai ser uma tarde quente, animada, cheia de grandes estrelas e cheia de grandes conversas. E agora eu preciso que vocês se concentrem. Concentrem daqui até o final do dia, tá? Não saiam dessas cadeiras. Não saiam, tá? Guardem os seus lugares, guardem as suas emoções e guardem fundamentalmente a sua consciência. Nós vamos falar sobre muita coisa importante daqui até o final do dia. Tá? E essa importância eu quero muito que vocês carreguem para casa depois. Tá? Então não é só ouvir, é ouvir, assimilar e levar para casa. É isso que para mim é importante para todo mundo que está trabalhando por trás dessa curadoria, para a Mariela, para toda Prazeres da Mesa. O que é importante é vocês levarem uma mensagem para casa. Tá? E aqui nós vamos ter essa tarde um monte de mensagens legais e começando por uma das maiores chefes nacionais e internacionais do momento. Né? Ela é reconhecida hoje como pelo The Best Chefs Award, com 3 facas, né? Ao mesmo nível do Rasmus, né? Dentro desse nível de conhecimento, de pertencimento dentro do mundo da gastronomia, do mundo dos chefs. E fora mais, ela há 10 anos ela sobe nesse palco, muitas vezes, acho que quase todos os anos, mas eu me lembro ela em 2015, acho que foi a primeira vez que ela subiu no palco, foi, né? E era uma emoção, ela era ainda, o restaurante Manu estava saindo do círculo, né? Estava saindo do circuito São Paulo, Rio de Janeiro, né? Um restaurante lá em Curitiba, né? E essa mulher, naquele momento, fazendo uma cozinha que era super para frente, super inovadora, que, na verdade, cativou os olhos do Alex Atala naquele dia, inclusive no mês ao vivo Paraná que nós levamos o Alex para almoçar no Manu, e mudou. Eu acho que, a partir dali, a gente começou a entender que a gastronomia não deve estar só nesse eixo Rio-São Paulo. A Manu foi uma das primeiras que tirou a gastronomia brasileira desse eixo e levou essa gastronomia para fora, para o mundo, com reconhecimento, com verdade, com um trabalho sustentável, com um trabalho de território na sua origem. E esse trabalho é um trabalho que hoje está no mundo inteiro e é respeitado no mundo inteiro. Eu tive a oportunidade de voltar há uma semana atrás. Nós estávamos em Udine, num grande festival, lindo festival que chama Ein Prosit, e de todos os chefes que estavam lá, que deveriam ser mais de 30, 40 chefes, mais 40, 50 chefes que estavam lá, a única brasileira, representando a nossa cozinha, era essa grande chefe, essa grande amiga que vai subir nesse palco agora. Manu Bufara. Bom, boa tarde. Eu sempre fico muito nervosa quando eu subo aqui. Antes de começar o tema que eu trouxe, eu vou passar, para a gente começar a falar, um tubinho. Então, eu vou pedir para vocês fazerem esse teste. Vocês vão colocar, tem 100 unidades, não sei se vai dar para todo mundo, mas dá para dividir. Então, é o seguinte, vocês vão tampar o nariz,
vão colocar um pouquinho desse tubo na mão, vão colocar na boca, vão sentir o que tem na boca e depois peço para que vocês soltem o nariz. Daí eu vou começar a minha palestra. Combinado? Eu vou passando, vocês podem distribuindo, cada um pegar um. Só não abram antes de estar com o nariz tampado, tá? O potinho. Beleza? Pede para o colega do lado, ele pode ajudar a colocar na mão. A gente vai fazer uma brincadeira sobre o tema que eu vou trazer hoje aqui, que é gastrofísica. Então, eu preciso que vocês façam esse teste para a gente continuar. Bom, eu trouxe um tema para mim que opa, já está ali. Que é uma coisa muito sensorial, e eu acho que a partir desse momento eu consegui entender o meu papel, a minha cozinha, porque primeiro a gente precisa entender de onde vem o sabor, o que é e como que acontece isso. Eu fiz umas anotações para eu poder ir seguindo, porque senão eu faço uma bagunça nas minhas palestras, eu vou e volto. Então eu vou tentar acompanhar para que vocês possam, a gente pode fazer juntos. Podem ir fazendo o teste, gente. Quem já pegou, pode ir mandando ver aí. Eu estou olhando as caras, quero ver o que... Podem tampar o nariz, não é nada, gente, é uma coisa muito simples. É só para vocês entenderem um pouco do que eu vou falar. Podem soltar o nariz depois que vocês estiverem com o negócio na boca, para vocês entenderem. Não sei se conseguiram entender que tem... Bom, acho que bastante gente já fez aí. Senão eu tenho meia hora, senão eu não vou conseguir terminar. Bom, gente, isso mostra que a gente não come com a boca. Vocês conseguiram entender? Legal. O sabor, ele fica incompleto sem o olfato. 80% do que a gente chama de gosto, ele vem, na verdade, do cheiro, né? Então, a gente vai continuar durante esse tempo, eu vou falando, eu vou deixar aqui. E esse sistema se chama o sistema límbico, que são as regiões da memória e da emoção no cérebro. Por isso, o prato ele pode emocionar antes mesmo de você colocar na boca. A comida, ela é emoção e é memória. Então, vamos lá. Quando a gente sente o cheiro do pão saindo do forno, da cebola quando está antes do almoço, sabe? Quando você chega da escola, na infância, hoje quando você chega em casa para almoçar. Essa cozinha, ela desperta o passado, o presente, ao mesmo tempo, junto. E isso é o que a gente sente, isso se mistura. Isso daí é o que a gente viveu. Então, essas memórias começam lá atrás. Então, antes de você comer, e eu quis trazer essa brincadeira muito simples, acho que todo mundo já fez, que é açúcar e canela. Né? É uma coisa muito simples, mas a gente consegue entender um pouco sobre a importância do cheiro, né, da comida. Bom, isso é gastrofísica, ela estuda a experiência, tá? Então a gente vai falar um pouco sobre isso, para depois eu vou tentando, é uma palestra um pouco mais longa que meia hora, então eu vou cortando umas partes, mas vocês vão entender tudo até o final, beleza? A cor, o som ambiente, o toque do talher, a taça de vinho, eu vou abrir um bom Borgonha numa taça de vidro, uma taça de cristal, vão ter gostos diferentes. Se você pegar um teste para vocês fazerem em casa, peguem um copo verde, coloquem água, peguem um copo transparente e coloquem água. Fiquem bem calmos e tomem os dois. Vão ter gostos e memórias diferentes. Texturas de copos diferentes. Se você pega uma textura de um copo bico de jaca e pega um copo liso, eles têm texturas diferentes. Isso transforma. Um prato servido em silêncio e um prato servido com luz e música também é diferente. Então, ele consegue fazer essa transformação no cérebro. Então, o que comer, afinal? Né? E esse dever de casa que eu coloquei para vocês tentarem entender o que é isso, o que a gente vive, é sabor, é gosto? Bom, a primeira mordida, ela não acontece na boca. Então, vamos lá, ela acontece aonde? No límbido, na memória, certo? Mas quando eu falo de memória, eu não estou falando daquela memória nostálgica. Não estou falando do bolo da avó, não estou falando daquela nostalgia da infância que a gente tem. Eu estou falando do presente, do que a gente constrói, que é um contexto, certo? Porque o sabor, ele não é só o que está no prato. Ele é o lugar que a gente está, o ar que a gente respira, o cheiro do ambiente, o talher, a maneira que põe a mesa, a textura da mesa, a textura do guardanapo. Tudo isso é uma emoção que já causa
antes de você sentar e comer o prato ou o menu que você está no restaurante. Eu vou dar um exemplo muito simples. Eu estou na praia, na Provence, estou na Provence, num jardim lindo de lavanda, tomando um vinho rosé. Ótimo, é o mesmo vinho, o mesmo produtor, o mesmo terroir eu levo para Curitiba, num dia nublado e frio. Tem gosto diferente? Muito. O que me lembra? Em Curitiba pode me lembrar a memória de quando eu tomei na Provence. Ele me leva até lá, mas não é o mesmo. Não é o mesmo sabor, não é o mesmo gosto. Bom, isso se chama pertencimento, certo? Quando a gente está num lugar, a gente se sente pertencendo àquele lugar, se sente pertencendo àquele ambiente. O sabor muda quando o corpo e a mente pertencem àquele ambiente. Quando a gente está dentro de um restaurante, a gente sente aquilo, a gente se sente pertencido àquele espaço, àquele lugar que a gente está. Eu vou dar um exemplo muito simples, e acho que todo mundo já passou por isso. Eu estive na China agora, e eu estava no meio do deserto, na Mongólia, um lugar muito simples, era uma salada de batata crua com bastante pimenta e tinha uma cabra assada. Mas eu tinha fome e eu estava naquele lugar. E para mim foi a melhor cabra que eu comi na minha vida. Nunca tinha comido cabra, obviamente, mas foi a melhor carne na minha vida. Nossa, estava sensacional. E foi nisso que quando eu já tinha decidido a palestra, mudei, né? Porque a minha filha virou para mim e falou assim, mamãe, essa foi a melhor refeição, tá crocante. Isso eu falei, nossa. Tipo, estava ok, estava gostoso, mas ela se sentiu pertencida. Por quê? Porque o lugar deixou aquilo, ela estava num deserto, uma experiência, uma aventura. Aí eu pensei comigo, isso é pertencimento. Ela está se sentindo vivendo num deserto, de uma cabana e comendo cabra, sabe? Então, eu falei, putz, é isso, o restaurante é isso. A gente deve isso ao comensal. A gastrofísica, então, ela explica isso, essa forma, né? O cérebro não interpreta o sabor de forma isolada. Então, antes dele sentir o gosto, ele lê o ambiente. Ele lê a forma, lê a mesa, lê o guardanapo, a textura do copo, o que a gente está bebendo. Depois vem o prato, vem o cheiro. Então, tudo começa, vocês estão entendendo, começa com a visão. E a última coisa, visão, tato, olfato. E a última coisa é a língua. É a última coisa, né? E a gente, muitas vezes, se preocupa muito com o osso. Bom, é por isso que quando um prato servido com calma, num ambiente aconchegante e acolhedor, ele tem um impacto. Um prato servido num restaurante com gritaria, garçom se batendo, bandeja se batendo, é um caos, né? Então, muitas vezes, a gente não se preocupa com isso. A gente se preocupa muito com o sabor. E a gente esquece que, às vezes, eu já falei isso aqui ano passado e vou falar de novo. As pessoas podem esquecer o que elas bebem, o que elas comem, mas elas nunca vão esquecer como elas se sentiram dentro do ambiente, né? Muitas vezes nós voltamos para um restaurante que a comida foi ok, foi legal, né? Um exemplo agora, eu estava ali, minha filha estava jogando um campeonato no litoral de Santa Catarina, e meu marido, eu queria comer num lugar, daí eu queria ir lá, eu falei, não vai lá. Daí ele, nossa, mas é tão lindo aquele lugar, a gente fica olhando a praia, com o pé na areia. Eu falei, nossa, mas a comida dele, não importa, é bem legal, ok, né? Ele se sentiu bem naquele lugar. Eu não me senti, achei um caos, mas para ele foi ótimo aquele momento, ele se sentiu, estava a família toda e tal, e ele lembrou daquele lugar e está lá comendo agora, almoçando daquele lugar. Mas isso é que a gente chama de sabor de verdade, é a experiência que a gente vive, é o olfato, o paladar, o tato. O cérebro, ele combina tudo isso, todo ambiente, tudo, aí ele gera o gosto. Então, tudo isso juntou, o tato, o paladar, o olfato, a tua visão, e daí chegou o gosto da comida no final. É por isso que eu gosto de pensar no sentimento, né, que a gente tem para comer. Que ele, antes desse sentimento, para mim, ele é uma conexão tua com o lugar, com como a gente se pertence naquele lugar e como a gente cria esse prato. Quando o prato ele é capaz de despertar esse pertencimento, esse restaurante, independente de um menu de 10 pratos, você se sente acolhido, você sente que esse prato é impactante, tá bom, tá ótimo, você fez teu trabalho, você conseguiu impactar, você conseguiu entregar e você conseguiu o melhor, criar uma memória dentro daquela pessoa que comeu com você. A comida, ela não existe só para alimentar, ela existe para sentir. Né? Hoje, a gente busca muito o alimento, a comida surgiu, a refeição surgiu, o restaurante surgiu
Antes, para alimentar. Hoje, o que você busca? Sentir, experiência, contato. Você busca se emocionar. A gente busca isso, né? Isso é o que eu vejo muito no Manu, assim, durante os dias, né? Eu coloquei para dar de exemplo aqui. Muitas vezes, a cenoura, que é um prato que eu não consigo tirar do cardápio, mas esse é meu último ano, porque ela vai sair, é um prato que muitas vezes ela impacta alguns, mas para outros, ok, tipo, tá legal, é bacana, mas não tocou. E acontece, gente, a gente não consegue tocar todo mundo. E não é porque o prato está errado, é porque às vezes também a pessoa não está no ambiente correto, às vezes ela não está ali, ela não pertence àquele lugar, ela não está se sentindo pertencida àquele lugar. Eu vou dar um exemplo para vocês agora. Fechem os olhos, tá, todo mundo. Imaginem o café sendo passado agora, o cheiro do café, você pegando o café, botando na sua xícara e tomando. Ok. Eu aposto que quase nenhum de vocês está aqui agora. Esse café levou vocês para outro lugar. Correto? Cada um foi para um lugar, ou para casa, na casa da avó, ou na padaria da esquina. É isso, né? Então, é esse sentimento que a gente tem que entender. Quando a gente entende isso, antes da boca, né? Antes de botar na boca, que cozinhar não é só receita, é isso que a gente precisa entender, como vocês que são o futuro da gastronomia. O que move a minha cozinha hoje é provocar sentimentos antes da primeira mordida. Na hora que a pessoa chega no Manu, eu tenho o maior cuidado com o serviço de sala, cor. Eu, assim, vou falar aqui, mas eu não deixo meus garçons, meu restaurante é todo claro, o Jorge já foi, acho que alguém, não sei se alguém já foi, mas é muito claro o menu ambiente. A cor choca. Então, os meus garçons usam todos tons neutros. Eles usam bege na calça, usam camisa verdinha clara. Por quê? Porque eles precisam estar dentro da peça de teatro. Eles têm que estar entendidos ali. Não pode chegar preto. Imagine, chega no Manu todo clarinho, uma calça preta e uma camisa branca. Não combina com aquele ambiente. Então, a gente tem que pensar em tudo. É cor. Então, tudo isso faz o contexto e faz a mudança da tua comida no final. Vamos lá. O que marcou, outra pergunta, o que marcou a infância de vocês? 90%, bom, eu estou falando porque eu já fiz no meu restaurante e antes de eu vir aqui fazer esse teste com vocês, eu fiz com a galera lá. A maioria pensa num prato, ninguém pensa no ingrediente. Ah, o iogurte que minha avó fazia. Ah, não, a gente vai para o prato. Aquele prato tem memória, ele tem sentimento. Ele lembra de algo que te tocou, alguma coisa que estava presente, alguém que fez parte da mesa, ou você se sentiu introduzido dentro do contexto de fazer aquele prato com alguém, né, de estar todo mundo junto. Então, é isso que eu queria falar, que em muitos lugares a gente precisa adaptar. Eu vou usar um exemplo aqui, que a Mariela pediu por falar sobre isso, e eu quero que vocês entendam. O Jorge deu o exemplo do Aimprose, então eu vou juntar esse Aimprose para vocês. Eu já cozinhei em 300 mil lugares no mundo, deserto, montanha. O que eu faço? Eu penso na comida do Manu? Não. Eu me adapto aonde eu vou cozinhar. Se eu estou no deserto, eu penso assim, se eu estou numa praia, eu não vou cozinhar carne. Não combina. Sabe, te lembra frescor, lembra frutos do mar, lembra, sabe, me traz isso. Então, a gente também precisa entender. Eu vou fazer um 4 mãos. É sobre uma competição entre eu e o outro chefe, quais são os seus melhores pratos? Muitas vezes, sim. Todo mundo faz isso. Todo mundo quer que seu prato seja o melhor. Tô certa? Muitas vezes. Vocês, jornalistas, alguém que já foi no jantar desse, é sempre um querendo ser melhor que o outro. E o cliente fica onde nisso? Ninguém pensou. 4 mãos é para ser uma experiência incrível. Por que todo mundo fala, 4 mãos, puxa, não vai ser legal? Por quê? Porque a gente se coloca em primeiro lugar. Você está aqui, você vai servir, hospitalidade. Em primeiro lugar é quem está comprando e quem está sentado para comer. Vou usar um Aimprose. Eu cozinhei com a Chef Tem, que é de Bangkok, e eu falei, chefe, a gente precisa fazer
fazer um impacto super bacana. A gente está 2 lados do mundo, um lado super picante, o Manu, a minha cozinha também tem. Vamos fazer acontecer para que as pessoas não sintam a diferença entre os pratos e não vamos colocar os nomes nossos de cada prato que fez. Vamos entender que parece que foi um prato. E a gente fez um prato juntas. A gente nunca cozinhou juntas, gente, primeira vez. Ela falou assim, Bangkok, Tailândia, arroz. Falei, chefe, faz o arroz, eu vou levar um tucupi, eu faço peixe, e a gente tenta fazer alguma coisa juntos com coco e tal. Beleza. Não colocamos o nome. O jantar foi espetacular. Os pratos, parecia que a gente estava igual. Mesmo nível de... Não estou falando mas nível de entendimento, sabor. A gente escolheu os pratos, porque tem um monte de prato. Então, você pode escolher cerâmica e branco. Se a gente pensou juntas, não, vamos colocar todo mundo branco, você usa branco, eu também uso, para ter um contexto. Porque a gente não estava numa competição. A gente gostaria que aquelas 30 pessoas que estavam sentadas ali falassem, uau, que sensacional esse jantar. E é sobre isso. É isso quando a gente pensa num cardápio, nisso, de lugares, é a gente se adaptar. E eu estava ali em primeiro momento para quê? Para criar memórias para aquelas pessoas. Né? Para que elas lembrem, poxa, eu fiz um 4 mãos com a chefe da Tailândia e do Brasil, incrível. Né? Então, é sobre isso. E gastrofísica, agora a gente vai entrar numa parte, deixa eu ver se eu já mudei de slide, senão eu vou falando e vou deixar vocês bem loucos. A gente entra, quando a gente fala de gastrofísica, a gente também fala de humanidade, certo? Então, nessa outra parte, a comida, quando ela é feita com intenção, ela toca. Quando ela é feita com precisão, ela impressiona. O que você quer? Os dois. Quero impressionar e quero tocar, certo? Muitas vezes a gente não consegue, porque a gente fica muito focado em outras coisas. E a gente precisa entender o que a gente quer entregar, né? É isso que eu busco. Eu busco que os meus pratos, que eles fiquem, que eles marquem, com ambas intenções. Que contenham algo, que contem algo. Que tenham um enredo, sabe? Que tenha um pertencimento a algum lugar. Né? Eu tento o máximo possível, não é... Eu sou muito assim, eu estava conversando com o Rasmus sobre isso, eu não fico procurando um ingrediente diferente. Eu preciso usar esse ingrediente porque ele é diferente, ele está tendência agora. Não é isso. Eu preciso criar um prato que seja ótimo com esse ingrediente. Se não der para usar, se eu não conseguir criar, tá ótimo, fica para uma outra vez, passou. Não precisa ficar batendo naquela tecla para tentar criar alguma coisa com aquilo. Às vezes a gente quer forçar muito a nossa mente, né, para que aquilo aconteça. O prato que marcou, que a gente volta a falar daquilo da infância, não foi a comida em si que a gente acabou de falar, que vocês tiveram essa memória. Ela foi a visão, foi a casa, foi a emoção, foi a companhia, foi o momento, tudo isso, né? Tudo isso junto. Quando a gente fala de emoção, a gente fala de memória. Então, eu tento construir isso num impacto. Alguma coisa que conta a história, que tenha um momento. Eu não estou falando de storytelling, que você chega, oi, tudo bem, esse produto veio aqui, desse produtor. Não, eu quero que, assim, um exemplo. Eu tenho um prato que é o alho poró, que eu também vou tirar, que é um prato que ele vem inteiro coberto com uma massa, assim. E a pessoa não sabe o que está embaixo. O que gera isso? Vocês já pensaram que a pessoa fica assim, tem alguma coisa. Vou dar uma coisa simples. Às vezes você põe um negocinho embaixo do prato e põe o risoto em cima. Aí você vai comer, tem alguma coisa aqui embaixo. Sei lá, tem alguma coisa aqui. Isso gera curiosidade, você para, você fica tentando pensar e descobrir o que é. Então, eu tento fazer esses pratos que impactam, sabe? Por exemplo, eu tenho uma salsa nesse menu novo, que ela é feita com kiwi. Daí chega na mesa, é uma salsa de kiwi. Servida com vera. Não é kiwi. Não, é kiwi. Mas como? Porque eu transformei o kiwi. Eu peguei um kiwi, realmente, o gosto do kiwi ficou lá, mas eu precisava da pectina do kiwi para bater ela, e eu tostei esse kiwi na brasa até ele ficar bem pretão, bem torrado, e isso gera um impacto. Não, kiwi não pode. Como que você fez isso? Então, isso gera na mesa. Você me entendeu a storytelling? É você tirar a pessoa do comum, né? Eu coloquei um exemplo aqui, porque eu, com carne, eu tenho um problema, porque eu tento criar um prato foda de carne, sabe? Para não ser molinho, purezinho. Aí agora, eu tirei carne durante um tempo no restaurante, e carne é difícil, né, gente? E eu tô com um caldo, sirva um cordeiro com caldo agora. Aí toda vez que eu vou provar, não tá, sabe? Falta alguma coisa.
falta alguma coisa. Aí os meninos vieram com uma couve-flor, eu falei, não, purezinho, não, preciso de outra coisa. Então, a gente tenta também tirar. Aí eu falei, não, vamos tirar essa carne, por enquanto eu vou pensando mais em outra coisa que a gente possa fazer. Bom, eu estou dando uma acelerada para a gente chegar no final aqui e o Jorge não me matar. O prato, ele é, então, mais que um alimento. E agora a gente vai falar da cozinha como impacto humano, tá? Eu não quero que as pessoas saiam do meu restaurante falando assim, eu comi algo diferente. Não, eu quero que elas saiam assim, putz, eu saí sentindo algo diferente, sabe? Me mudou aqui, eu saí com outro impacto, com outra visão da gastronomia. Eu escrevi agora no carro uma coisinha, vou ler para vocês. A minha cozinha, eu queria provocar uns sentimentos que eu coloquei: surpresa, alegria, pertencimento. O impacto, muitas vezes, ele vem de um silêncio na mesa, de um sorriso, de uma lágrima. Isso acontece, porque às vezes você consegue chegar nesse momento na pessoa, você consegue entrar dentro, porque às vezes é uma memória de uma farinha, de um gosto, de um sabor, de uma carne bem feita, né? Quando o prato ele toca, ele deixa de ser comida. Agora nós vamos entrar num outro ponto da gastronomia: mensagem. Quando o prato ele se torna mensagem, ele tem uma coisa a mais, né? Ele está contando uma coisa a mais. Ele está contando história de pessoas por trás desse prato. Eu acredito que esse é o papel do chefe. Justamente esse é o papel do chefe, uma mensagem. A gente tem esse dever, né, de criar experiências que façam, que toquem, que façam mostrar e lembrar quem nós somos, quem vocês são, né? O que a gente está fazendo através disso. Traduzir emoções na forma de alimento, de comida. O prato, gente, ele é uma forma de comunicação. Concordam comigo? Muitas vezes eu estava na Tailândia agora fazendo um jantar e eu estava cozinhando com o Ice, que tem um restaurante chamado Sorn, em Bangkok, e ele falou, a gente estava falando sobre o mangostim, né? O mangostim, não sei se souberam o que aconteceu na Tailândia, teve muito mangostim, e precisava consumir esses mangostins. Então, eles criaram camiseta, todos os chefes fizeram uma mega campanha com o mangostim andando, o mangostim falando, e daí você ia jantar no restaurante, saia com uma sacola de mangostim e tal, e aqui é caríssimo, né? Mas lá é assim. E daí, isso é uma mensagem. Todos os chefes de Bangkok colocaram mangostim no cardápio. Entenderam? O prato virou uma mensagem. A comida virou uma mensagem, né? E é isso que a gente vem fazendo com o Brasil. Todo mundo vem, através dos seus estados, passando uma mensagem, né? Todo mundo quer tocar. Bom, cada ingrediente tem uma voz, né? Eu quis dizer o exemplo do mangostim, mas é uma voz, uma linguagem de mostrar isso. A gastrofísica, ela explica como. E a cozinha explica o porquê. Deu para entender um pouquinho do que é a gastrofísica e o que é a cozinha. O meu trabalho, ele se move muito pela ideia da transformação, do que é um prato, de como a gente transforma e como a gente chega nisso. A comida, ela pode fazer você pensar. Muitas vezes a gente vai no restaurante, a gente não entende o prato, a gente tem que pensar, tem que entender qual foi o pensamento do chefe para criar isso, onde ele estava, né? O sentimento de existir. Então, por exemplo, agora eu faço para vocês a pergunta: quantos restaurantes, quantas vezes, quantos jantares realmente fez você pensar? Fez você entender aquilo? Isso aqui me emocionou? Isso aqui é só técnica? O que é isso aqui? Né? Alguma coisa te tocou? Alguma lágrima, algum silêncio, algumas coisas que... O que é isso? Né? Eu preciso entender isso. Então, isso é sentir. Isso é a gastronomia, é a humanidade, é o que a gente busca. Agora, vamos falar um pouco sobre esse futuro, que é essa gastronomia, essa humanidade, o ser humano. Quando a gente fala de futuro, a gente não pode deixar de falar de tecnologia, né? IA, criar receita, cardápio, eu não acho ruim, não acho. Eu tive uma discussão agora na Ásia, dentro de um evento como o de vocês, mas era uma discussão sobre isso. O quanto o Instagram ele é saudável ou não?
quanto você se inspira em criar um prato que um outro chefe esteja postando, né? O quanto... não tinha isso, né? Antigamente a gente folheava livro, ok? Não estou falando de cópia, gente, estou falando de influências, tá? E quanto a IA, você pode ter um restaurante e você pode criar um cardápio para mim com o tema México, né? Eu tive agora na Ásia, onde a gente foi num restaurante que só tinha robôs. É legal? Não acho que vai deixar de existir? Não. Mas a cozinha é o lugar que mais tem alma e humanidade. Porque muitas vezes você frequenta um restaurante por quê? Porque você quer conversar, você quer falar com a pessoa, você quer contar causos, né? Muitas vezes, quem tem restaurante aqui, às vezes o cliente chega, ai, você não sabe, eu acabei de voltar de viagem, você perguntou? Não perguntou, mas ele quer contar. Ele quer contar que ele foi, que ele se sentiu pertencido, que ele conheceu, que ele viajou. Isso é a cozinha que a gente vive. É uma cozinha que emociona, que toca, que é humana. Então, é um espaço onde o toque, o olhar, o tempo importam. Né? A pessoa está ali, ela tirou aquele tempo, ela se arrumou, né? Foi uma celebração, uma comemoração. Independente se for um almoço, né? Você quer sentir isso, você se sente dentro desse lugar. Então, às vezes a gente tem preocupação de como será o futuro. Eu me imagino, né? Será que eu fui numa feira agora em Gozan que eu choquei. Eu saí extremamente assim, uau! Tipo, não precisa de nada, você põe... teve uma máquina de sorvete que ela faz tudo. Inclusive, ela põe os desenhinhos ali e o robozinho entrega. Não faz nada. Você coloca o sorvete morango, aperta, entrega, vem umas mãozinhas, coloca isso e entrega o sorvete. Você não precisa de ninguém para fazer isso. Você pode abrir uma loja de sorvete, ligar o robô e ele vai fazendo isso. Então, assim, é super extraordinário? Mas ao mesmo tempo, você não consegue viver nisso. Né? Você quer esse contato humano, você busca isso. Então, a humanidade ela não vai sair da cozinha. Esse é o meu ponto de vista, tá? Pode ser que vocês tenham um outro, mas no meu ponto de vista, a humanidade ela não sai da cozinha. Eu acho que cozinhar é um ato humano, né? É um ato que você não consegue falar... o sal está aqui. Você consegue tirar as pimentas para mim? Eu não como isso. Eu não como verdinho. Então, acho que a gente tem esse lado humano e a gente busca sentir isso. A gente tem isso. A tecnologia vai continuar, vai evoluir, vai trazer muitas coisas, né? Muitos benefícios. E é isso. A comida, para mim, o futuro da comida, ela vem com eficiência, ela vai gerar presença, pertencimento e vai gerar essa parte humana com essa memória. Porque, no fim, cozinhar é isso. O lugar onde o humano, onde o chefe, o cozinheiro, o garçom, ele é necessário. A gente precisa dessas pessoas. Isso é um gesto de humanidade, né? É o que eu acredito nesse futuro. Bom, depois de tudo que a gente falou, eu vou passar Então, eu faço essa pergunta para mim. O que a minha cozinha quer ser no futuro? Quem a Manu quer ser? O que é o futuro para mim? Eu não quero ser perfeita, mas eu quero que a minha cozinha seja viva. Eu quero que ela seja emotiva, que ela esteja no presente e que ela esteja no pertencimento das pessoas. Não a minha comida, mas o total. Tudo que a gente falou sobre o ato de se alimentar. Né? O olfato, a visão, o sabor. Desde quando a gente começou a palestra que vocês entenderam que o cheiro tem essa representatividade dentro do restaurante. Eu quero que as pessoas saiam diferentes do Manu da maneira como elas entraram. Eu quero que elas saiam pertencidas, mas com conhecimento, com informação, porque é isso que um restaurante passa. As pessoas... Hoje eu estava tomando um café antes de vir para cá, e a pessoa que estava do meu lado, ela estava... Mas por que esse café é diferente? Ele tem um gosto diferente. Eu sempre tomo um café um pouco mais queimado. Ela nunca tinha tomado um café bom, né, acredito eu, e ela saiu dali outra pessoa, da maneira como ela entrou. Ela saiu diferente. Ela saiu com o quê? Com conhecimento. Porque eu acho que é esse o futuro que a gente busca. A gente busca informação e conhecimento. É por isso que vocês estão aí e eu estou aqui, né? Entregando para vocês o conhecimento. A gente sai e deixa as pessoas perto da gente para trocar isso, para passar conhecimento para que a gente cresça e cada vez sejam seres humanos melhores. Aqui eu vou falar para vocês uma coisa que eu vou deixar para finalizar, mas que eu não cozinho para impressionar. Eu cozinho para emocionar as pessoas, para que as pessoas saiam ser humanos diferentes de como eles chegaram. Eu acho que é esse meu papel dentro da gastronomia e eu deixo a pergunta para vocês. Quem são vocês? O que vocês vão cozinhar para o futuro? Eu vou deixar um vídeo para vocês agora aqui no final
E quero agradecer imensamente por vocês terem me dado esses 30 minutos do tempo de vocês para poder passar, que eu espero que seja, vocês são os cozinheiros do futuro, e deixar essa mensagem. Obrigada. Comer é conectar-se com o todo. Então, façamos um pacto por um dia. Sentamos à mesa, desligamos os celulares, a televisão. Nos fazemos presente para quem nos acompanha. Falando baixinho, como quem fala de amor. E, se sozinhos, pensamos em nós com a mesma graça daquela canção que nos fez dormir um dia. Quando ainda não sabíamos a diferença entre o eu e os seios de nossas mães. Em meio a cheiros, sabores, com toda a reverência que naturalmente confere leveza aos gestos diante de algo sagrado, levamos o alimento à boca. As papilas se dilatam. Sol, água, ar, terra, fogo, insetos, pólen, mãos, suor, morte, vida, tempo, criação. Tudo isso se faz e desfaz a cada garfada. Pequenos milagres, tecidos de infinitas histórias entre nossos dentes e línguas. Detalhes tão pequenos que podem nos levar aos átomos, a centelha divina, a explosão primordial que se faz pulsante no alimento, revive em nós como cura, alimenta os olhos e expande nosso ser. Assim, nesse pacto de olhar para além da comida exposta à mesa, entregando e sentindo, fazendo esse grande movimento para fora em direção ao outro, ao mundo, encontramos mais uma vez as nossas origens. Lembramos, sem querer, sem esforço, entre grãos, carnes, mares, verdes, vermelhos, laranjas, texturas. Aquilo que a mente concreta revela quando se acalma. Que somos também um ponto a conectar ao outro, em uma cadeia sem fim. Criadores e criaturas. Somos, em essência, aquilo que nos alimenta. Somos natureza. Obrigada, gente. Tenha um ótimo dia de palestra para vocês. Obrigada. Uhul! Obrigada. Lindo. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Alguém tem? Não? Muito bom, tá todo mundo assim? Então tá. Ah, tem. Eu sou Luísa, Oi, Luísa. descendência italiana e libanesa. Eu estou falando isso desde quinta-feira que eu estou aqui nessa sala. Manu, há 7 anos você estava na mesa São Paulo, em outro ambiente. Eu assisti a palestra sua. Eu comprei 3 passagens para ir no seu restaurante Curitiba e nenhuma das vezes eu fui. Até hoje, infelizmente, eu não consegui. Um dia foi um evento, um dia foi um problema particular e outro dia não fui. Não fui lá. Admiro o seu trabalho há anos e se há uma coisa que eu quero viver a experiência é estar no seu local. Mas aqui você me colocou lá dentro, né, mesmo eu não tendo ido, e ouvi dizer agora, os bastidores em São Paulo, que você está abrindo uma casa na Vila Mariana, é verdade isso? Não, eu tenho um bar aqui em São Paulo que se chama Exímia, que entrou agora na lista dos 50 Best Bars. Ele fica, eu não entendo muito, no Itaim. Mas chama Exímia. Eu cuido do cardápio lá, mas é um gastrobar.
Então, em 26 eu vou comprar minha quarta passagem. Vou te Espero dizer. em Curitiba. Parabéns, obrigada pela Obrigada, experiência. gente. Obrigada. Obrigada. Pessoal, obrigado. Obrigada, querido.